Fala, acadêmicos! Novamente aqui com vocês do Academia do Discípulo. Que maravilha estar aqui com vocês. E o tema do vídeo de hoje é muito interessante. O tema do vídeo de hoje é a lepra na alma. Como a Bíblia denuncia a vida de Naamã. Naamã não tinha só uma lepra no físico. O que Naamã tinha era a lepra na alma. E foi denunciado na palavra de Deus. Eu quero mostrar esse conteúdo para você hoje. E eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida através desse canal. Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito, sabe? Dá o seu like aí, faça um comentário para a gente, faça perguntas aí e ativa o sininho lá para você ser notificado desse vídeo. E não se esquece também de compartilhar esse vídeo, com o máximo de pessoas que você puder, porque aí nós entendemos que esse vídeo vai poder chegar a muitas pessoas, transformando vidas para a glória de Jesus. Então vamos ao tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é a lepra na alma. Você vê a denúncia da vida de Naamã. Como é interessante, Naamã, sabe, um comandante do exército da Síria. Então é interessante que a Síria teve vários conflitos com Israel. E no momento que a Síria teve muitos conflitos com Israel, Israel realmente perdeu em muitos conflitos. Mas é interessante, e quando a gente vê essa história sobre a vida de Naamã, como Deus usa o profeta de Israel para honrar Israel diante de um cenário, sabe, triste da vida do comandante do exército da Síria. E ele ali, leproso, com uma doença que naquela época era completamente incurável, realmente ele procura um profeta lá da terra de Israel. Ele vai até ele procurar por cura. E naquele momento que Naamã vai procurar por cura, acontece uma situação bem interessante. Eles enviam uma carta ao rei de Israel. E o rei de Israel comete uma atitude que também é denunciado, uma lepra na alma do rei de Israel. Porque o rei de Israel, ele rejeitou a carta e ficou indignado com aquele pedido, sabe, para que eles pudessem receber o Naamã lá na sua terra. Por quê? Por causa dos conflitos que Israel já teve com os sírios. E desses conflitos que Israel teve com os sírios, sabe, o próprio rei de Israel ficou meio que assim traumatizado. Esses caras estão querendo problema comigo, estão querendo, sabe, gerar um atrito comigo. Então ele ficou realmente traumatizado. E é interessante, isso mostra pra gente, enquanto a gente não resolver os conflitos do passado, a gente não enxerga as oportunidades do presente. Enquanto a gente não resolve os conflitos do passado, a gente não poderá viver as glórias do presente. Então assim, Deus tem algo muito lindo e poderoso para você, para a sua vida. Mas sabe o que é interessante? Tem muitas pessoas que estão tão aprisionadas a conflitos do passado, a guerras passadas, sabe, a traumas passados, que ela não consegue enxergar as oportunidades do presente e experimentar as glórias que Deus tem para manifestar no presente. Ali era uma oportunidade de Israel ser honrada por Deus, porque Deus iria usar o profeta de Israel para ministrar cura ao comandante do exército em que lutou contra Israel por muitos anos. Olha que interessante isso. Mas é interessante que naquele momento o profeta fala para o rei. E ele diz para o rei: não rei, deixa ele vir até mim, porque eles vão saber que há profeta em Israel. E é interessante que nesse momento Naamã chega a Israel. Quando chega a Israel, o rei já começa a tratá-lo ali de uma maneira muito específica. Eu vejo o tratamento de Deus com Naamã para curá-lo de uma lepra na alma. É interessante que, sabe, o profeta nem recebe ele lá, mas o profeta manda Geazi dar um recado para ele. E é interessante que naquele momento Naamã se indigna, fala assim: rapaz, eu pensei que esse profeta ia vir aqui me receber com toda a honra, mas ele não veio até a mim. Olha, o cara que estava com uma doença incurável, reclamando da maneira como deveria ser recebido. E interessante, logo depois ele fala assim:
Rapaz, esse cara me manda mergulhar no Rio Jordão, o rio mais poluído daqui da região. Por que ele não me mandou mergulhar em rios melhores de Damasco, como Abana e Fafá? Mas não, ele me manda mergulhar no Rio Jordão. Olha a denúncia da lepra na alma. Você vê quantas pessoas estão leprosas na alma, sabe? Diante de uma oportunidade de ele estava naquele momento com uma doença incurável. Você imagina, eu com uma doença incurável. Rapaz, nossa produção aqui está aqui, ele pode dizer pra gente: rapaz, Rafa, me diz aí, você com uma doença incurável, cara, como? Você ia mergulhar até na lama. Eu mergulharia até numa lama, dirá num rio. Meu Deus, você vê a denúncia da lepra na alma da pessoa. A pessoa não consegue enxergar aquela oportunidade que ela está tendo, por causa que a lepra na alma é a soberba. E quantas pessoas estão cheias de soberba, cheias de orgulho na sua alma, e por isso não tem recebido do favor de Deus. Eu fico imaginando que quando você não tem recebido bênçãos, sabe, favor de Deus, às vezes você pode estar passando por um ataque do inimigo, por um ataque do diabo na sua vida, e às vezes você está sofrendo resistências realmente malignas. Mas imagine comigo um versículo da palavra de Deus, que diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E eu fico imaginando, quando é o diabo, a gente ora, o diabo sai. Mas quando é Deus resistindo a uma pessoa, o que fazer? Como fazer? Quando é Deus resistindo a alguém, rapaz, não tem o que fazer, só tem um caminho, o caminho do quebrantamento. E o caminho do quebrantamento é mergulhar no rio da humilhação. É muito necessário a gente mergulhar nesse rio da humilhação. Você sabe por que pessoas não têm sido promovidas no seu trabalho? Porque não têm sido quebrantadas. Por causa de soberba, não tem crescido no seu trabalho, não tem sido promovido, sabe, nos seus negócios, não tem aproveitado bem as oportunidades das conexões viáveis que levaria ela para o seu destino profético, sabe, que levaria ela para um caminho de prosperidade sobrenatural que Deus tem para a vida dela. Mas quantas e quantas pessoas, por causa de soberba, não têm crescido no ministério, na igreja? Eu vejo, sabe, pessoas por questões, sabe, só de orgulho mesmo. Sabe, quando você vai ver a atitude infantil ali, resistindo àquela pessoa, resistindo fulano, sabe, não sendo quebrantado com o seu líder, sabe, não sendo humilde para reconhecer os seus erros. E quantas pessoas deixam de crescer, deixam de receber as pérolas preciosas do seu líder, sabe, por causa que não tem tido uma atitude quebrantada. E eu quero te dizer, sabe o que é interessante? Que a honra de Deus, muitas das vezes, ela vem disfarçada de humilhação. É Deus testando você. Por quê? Porque naquele momento o Rio Jordão parecia ser o rio mais poluído. Mas é interessante que o Rio Jordão é o rio da honra, porque é o rio pelo qual, onde Jesus foi batizado. Hoje pagam caro para mergulhar naquele rio, sabe? Você tem que pagar caro para ir para lá. Então é interessante como o Rio Jordão era o rio onde o próprio Jesus, depois de milhares de anos, foi batizado. E é interessante, sabe? A honra de Deus às vezes, sabe, está travestida de humilhação, mas se você entrar naquele caminho, se quebrantar, passar por aquele processo de humilhação, vai vir sobre você a honra do Senhor sobre a sua vida. Você vai experimentar o sobrenatural sobre a sua vida. É muito poderoso. Mas sabe uma chave dessa história de Naamã aqui que eu vejo? É interessante, uma chave dessa história que está no livro de 2 Reis, capítulo 5. E eu quero mencionar essa chave poderosa, sabe? Naamã, sabe a hora que Naamã foi curado? Deus me trouxe uma palavra rima, uma palavra revelada. Deus me trouxe uma palavra que, o momento que Naamã foi curado, ele começou já a virar a chave para uma cura sobrenatural. Não foi a hora que ele mergulhou no Jordão, mas foi a hora que ele deu ouvido aos seus servos. É interessante, quando Naamã deu ouvido aos seus servos, porque os servos de Naamã falaram assim: meu senhor, pudera ser algo tão difícil mergulhar num rio?
Cara, vai lá e só mergulha. É interessante que Naamã escuta os seus servos. Sabe, quando você começa a ouvir as pessoas, das quais você acha que são inferiores a você, essas pessoas podem ser canal de cura para você. Quando você, líder, para ouvir os seus liderados, sabe, essa atitude atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Eu acredito muito que a cura de Naamã começou quando ele ouviu os seus servos, não quando ele deu o primeiro mergulho. Eu acho que o primeiro mergulho do quebrantamento foi ouvir os seus liderados. Então é muito chave esse caminho do quebrantamento, sabe? De você ouvir conselhos, porque a palavra de Deus vai dizer que na multidão de conselhos há o que? Sabedoria. Então a graça de Deus, o favor de Deus virá sobre a sua vida, a cura de Deus virá sobre a sua vida, mas você vai precisar dar esse passo de fé, sabe? Naquele momento que Naamã estava com a sua farda, com os seus títulos. Imagine Naamã tirando a sua farda, sabe? Se despindo dos seus títulos, sabe? Para entrar no rio e receber da cura do Senhor, sabe? Deus quer um quebrantamento profundo seu, para que a graça dele se manifeste de uma maneira sobrenatural. Tem muitas pessoas que ainda não experimentou da plena graça de Deus, da plenitude da graça de Deus, porque ainda não experimentou de um quebrantamento profundo. Quanto maior o quebrantamento, maior a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Eu quero deixar essa palavra aqui, que é fonte de cura para a sua vida, e quero dizer para você, existem muitos contextos sobre a lepra na vida de pessoas soberbas na Bíblia. A Bíblia denunciando a lepra na alma, e aí trazia naquela época a maldição que era a lepra no físico. Interessante, você vê, Miriam foi contaminada de lepra por causa de uma atitude soberba, né? Você vê um dos reis de Israel, Uzias, sabe, foi contaminado por lepra, por causa de quê? De soberba. Você vê um dos leprosos, daqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E por que só um voltou para agradecer? Porque a maioria dos leprosos tinha um problema de lepra na alma. E eu quero dizer para você, você só vai experimentar da plenitude da graça de Deus se você trilhar o caminho do quebrantamento e realmente ter uma libertação profunda de toda a soberba da tua alma. Eu quero dizer para você, nós nunca devemos dizer assim: eu não tenho problema com soberba. Quem já diz que não tem problema com soberba, já está soberbo. Então eu digo para você, a chave é sempre estar vigiando seu coração. Porque eu falo assim, o diabo, ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar. E eu digo, existe um outro inimigo pior do que o diabo, que anda ao seu redor tentando te tragar. E sabe qual é esse inimigo? A soberba. Por qualquer coisinha você pode se tornar soberbo e você nem percebeu. Porque eu sempre falo, soberba é como um mau hálito, sabe? Você não pode se perceber. Só as pessoas que estão próximas a você que percebem ela dentro de você. Mas eu creio que através de um quebrantamento profundo, você vai viver e experimentar desse favor de Deus, de se quebrantar, de se humilhar completamente, e de ter essa atitude quebrantada diante das pessoas. Tenha essa atitude a partir de hoje, e você vai experimentar do favor sobrenatural dos céus sobre a sua vida. Quero deixar aqui essa palavra para você do canal Academia do Discípulo. Já vai aí se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E nós aqui do Academia agradecemos aí a sua participação. Deixe seu comentário, deixe a sua pergunta aí para a gente. Nós queremos ouvir você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.